estendeu a sua mão para você? Estendeu? Há mais ou menos uns 25 dias atrás, aqui na frente da igreja, tem a feira na quarta-feira, e uma senhora estava andando na rua e ela não estava na calçada. E infelizmente ela tropeçou e caiu. E haviam dois funcionários da igreja, o Jefferson e o Joel, olharam, e a cena inicialmente foi cômica, né? Quando alguém cai, inevitavelmente você sente vontade de dar risada. Mas a coisa ficou séria, porque ela não conseguia se levantar. E aqueles irmãos foram lá, estenderam a mão e levantaram aquela senhora, e ela, constrangida, seguiu o seu caminho. Hoje eu quero falar a você a respeito disso. As pessoas caem, não é? Precisamos tomar cuidado com as quedas. Mas ainda bem que nós temos alguém que nos levanta, não é? Alguém já disse que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Deus levanta os caídos, os abatidos. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus, nós estamos aqui na Tua casa com alegria em nossos corações, porque o Senhor é aquele que levanta os abatidos, os caídos. O Senhor é aquele que nos sustenta nas Tuas fortes mãos. O Senhor é aquele que nos dá toda a proteção necessária para que vivamos na Tua presença dias felizes e alegres, mesmo enfrentando aflições nesta vida. Agora, Senhor, quando nós vamos abrir a Tua palavra, nós queremos suplicar a direção do Teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em um texto muito conhecido, 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Isso mesmo, 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Hoje eu não vou pregar muito não, tá? Eu vou fazer uma breve reflexão na palavra de Deus, mesmo porque daqui a pouco nós teremos a nossa assembleia administrativa. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Vamos dizer juntos? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, aquele que cuida estar em pé, olhe para não cair. Deus te abençoe, pode se assentar. Eu quero trazer para vocês nesta manhã, o exemplo de alguns homens de Deus que foram grandemente usados pelo Senhor, mas que infelizmente tropeçaram e caíram na vida cristã, né? Talvez você possa se achar uma pessoa muito forte, né? Você diga assim, eu não caio, né? Eu já vi muita gente caindo do meu lado, mas eu posso até tropeçar, eu tropico, mas não caio. Não, mas olha, a palavra de Deus está nos alertando para o fato de que estamos em pé hoje e precisamos estar alertas para permanecermos em pé, para não cairmos, Como é bom estar em pé, não é verdade? Como é triste quando alguém tropeça e cai, não é? Que vergonha! Suja, não é? E depois tem que limpar e recomeçar tudo novamente. Existem aquelas quedas que têm diretamente a ver com as decisões que nós tomamos na vida. Outras quedas têm a ver com as decisões de terceiros que nos afetam profundamente. Pessoas que tomam decisões erradas, equivocadas e acabam nos ferindo, não é verdade? Quedas familiares e continuam empurrando com a barriga. Quedas acadêmicas, quedas profissionais, quedas morais, quedas espirituais que afetam a vida da pessoa. Precisamos estar atentos para o que a palavra de Deus nos diz. Às vezes, as decisões de alguém nos ferem, não é verdade? E talvez você diga, quem diria que tal pessoa um dia fosse fazer isso? Quem diria que tal pessoa tomasse essa decisão que traria tanto prejuízo à nossa vida e até mesmo à vida do povo de Deus? Já viu isso acontecer muitas vezes, não é? Então, a palavra de Deus, ela nos alerta, olha, você pensa que está em pé, você está cuidando que está em pé, cuidado para não cair então. Vigia. Qual é o teu ponto forte? Qual é o teu ponto fraco? Eu conheço os meus pontos fracos. Você conhece os pontos fracos? Sim?
E quais são os teus pontos fortes? Você fala, eu tenho os meus pontos fortes. Legal, mas o teu ponto forte pode também ser usado de alguma maneira pelo inimigo para provocar a sua queda. O teu ponto forte é a tua voz? Canta bem? Joia! Tocar algum instrumento? É lidar com as pessoas? Cuide. Tome muito cuidado com isso. Precisamos estar alertas, segundo nos ensina a palavra de Deus. Ora, nós sabemos que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram, não é verdade? Adão caiu. O mais completo, mas não perfeito. Criado para ser o homem que Deus queria que ele fosse. No Salmo 8, a Bíblia diz que Deus criou o homem, Deus fez o homem e colocou como coroa da criação, obra perfeita das mãos de Deus, não é verdade? Mas Adão, meus irmãos e irmãs, Adão, houve um momento em que ele manteve silêncio, ele foi omisso e desejou ser maior do que Deus. Deus o criou como um modelo, Deus o criou com tanto amor, com tanta perfeição, só que Adão realmente ele não era perfeito, ele tinha a sua fragilidade, ele foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus, com capacidade, com habilidade para discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, mas foi feito também do pó da terra, frágil, fraco, não é verdade? E quando a antiga serpente, Satanás, o tentou no jardim do Éden, ele fez uma proposta para deixar de ser homem e ser Deus. E ele achou que ser homem era algo pequeno demais. Por que ser pequeno se eu posso ser Deus? E Deus já havia alertado. Quem avisa, amigo é. Repita comigo. Quem avisa, amigo é. E Deus avisou. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Sereis conhecedores do bem e do mal, sereis igual a Deus. E ele sucumbiu à tentação. Tinha tudo para fazer a vontade de Deus, mas fez a vontade do maligno, ele cobiçou o que não deveria ter cobiçado. E com isso, meus irmãos, a miséria, a destruição entrou no mundo, e Deus resolveu interromper esse processo de aberração, porque o pecado, ele traz sofrimento, não traz? Traz destruição. Você vê pessoas praticando loucuras hoje e você fica a pensar, meu Deus, o que leva uma pessoa a fazer isso? Nos últimos dias temos acompanhado aí o caso de Lázaro, não o Lázaro da Bíblia, que foi ressuscitado por Jesus, não. Lázaro, lá da região de Goiás, de Águas Lindas, né? E esse Lázaro tem dado muito trabalho para os policiais, cerca de 270 policiais municipais, estaduais, federais, procurando Lázaro. Por quê? Lázaro é um estuprador, um homicida, ele mata porque acha que algumas pessoas merecem morrer. A raça humana é a única raça que mata por matar. Já percebeu isso? Deus resolveu interromper esse processo, lá no Jardim do Éden mesmo, expulsou o homem do Jardim do Éden, colocou o anjo lá guardando a entrada do jardim, ninguém consegue entrar mais lá, e não deixou mais que o homem comesse da árvore da vida. Já pensou o homem comendo da árvore da vida, sendo pecador, maldoso, cheio de vícios, de violência? Como é que seria este mundo? Então Deus interrompeu isso através da morte. E na cruz, o Senhor Jesus Cristo vem e destrói esse processo de aberração. E Jesus devolve o novo homem, ou vou colocar assim, o Adão, no qual Deus planejou que nós fôssemos feitos.
Assim, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, verso 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo, o homem tem a oportunidade de ser uma nova criatura, de acordo com os planos de Deus. Mas é preciso estar em Cristo, ter Jesus na vida, no coração. Adão caiu, mas você não precisa cair. Temos na palavra de Deus o exemplo de Moisés também. Moisés caiu ou não? Moisés, o homem mais manso que já existiu sobre a face da terra. O homem mais manso do mundo. Está em Números capítulo 20, verso 7, verso 8, verso 11 e no verso 12. Entretanto, Deus disse a Moisés, fala com a rocha. E o que Moisés fez? Moisés feriu a rocha. Antes era para bater na rocha e jorraria água, e a água realmente jorrou. Mas agora Deus disse para Moisés, falai a rocha. E Moisés, ele não aguentava mais o povo de Israel. Que povo difícil de se lidar, um povo que vivia murmurando, reclamando, um povo que tirava Moisés do sério. A vontade de Moisés era pegar aquela vara que lhe servia de cajado e dar uma cajadada na sinagoga da cabeça dos israelitas. Mas era muita gente, mais de 1 milhão de pessoas. E Moisés, então, quando Deus diz, falai a rocha, ele chega lá e simplesmente fere a rocha. E funcionou. Jorrou água da rocha, o resultado foi bom. Só que diante de Deus o resultado não foi bom para Moisés, porque Moisés feriu a rocha com ira. Agora a rocha era Cristo, a rocha dos séculos. Sabe o que aconteceu? Moisés sofreu as consequências da sua ira. O que a palavra de Deus diz sobre a ira? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não existe nada errado em ficar irado. Às vezes nós ficamos irados com determinadas situações, não é? Mas o que nós não podemos é pecar. Em outra ocasião, Moisés descia do monte com as tábuas da lei e viu o povo adorando um bezerro de ouro. Ele ficou tão irado que fez o quê? Quebrou as tábuas da lei. E por causa disso ele não viu o resultado do seu trabalho. A ele não foi permitido entrar na terra da promessa, a terra prometida. Falai a rocha, e Moisés feriu a rocha. Em outra ocasião, Moisés discutiu com Deus. Ele esteve a ponto de o seu nome ser tirado da lista de Deus. Ele diz, peço que tires o meu nome da lista, do livro que tens escrito, se não perdoares o povo. Interessante, às vezes é contraditório, irado por causa do povo e agora pedindo para que Deus perdoe o povo também, não é? Irmãos, Moisés, ele pecou, ele caiu, era um homem manso, mas eu digo para você, pessoas mansas, às vezes podem, por causa da ira, tropeçar e cair também. Você é manso? Você é mansa? Ótimo, que bom. Mansidão é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo também, não é? Mas há pessoas que, lamentavelmente, em determinados momentos, são até mansas, mas se magoam com algo que ouviu, com algo que alguém lhe fez. São capazes de guardar sentimentos e pensamentos ruins por meses, 2 anos, 10 anos, e são capazes de dizer exatamente o momento, a circunstância e as palavras que lhes foram ditas. São pessoas magoadas, rancorosas. Conhece alguém assim? Conhece? Pessoas rancorosas não vivem bem. Pessoas rancorosas são propensas a morrer a qualquer momento. Você sabia disso? Às vezes uma mágoa no coração pode matar alguém. Sabia disso? Algo que alguém falou, que alguém fez, a pessoa começa a guardar aquela mágoa, aquela amargura no coração, pode ter um infarto fulminante, não pode? Um AVC.
Cuidado com essas coisas. Irai-vos e não pequeis. Coração livre de mágoas, de raiz de amargura, vai te dar uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Qualquer coisa capaz de magoar o coração é capaz de matar uma pessoa. Cuidado com isso. Às vezes não se mata alguém apenas com uma arma de fogo, com uma faca, com bombas, com arma química. As pessoas não morrem só de Covid, não, sabe? As pessoas morrem também pelo que nós falamos e até pensamos a respeito delas. Então tome cuidado com isso. Cuidado para não cair. Pensa que está em pé, cuide para não caia, para que não caia. Sansão caiu, não é? Fortão. Eu admiro Sansão, forte. Ah, Sansão, ele achava que podia tudo. Sansão, ele era temido pelos homens, né? Chegava assim os homens, ó, fortão, bombado, como é que diz mesmo? Marrudo, é isso? Né? E poderoso juiz de Israel. E ele começa a se envolver com Dalila lá. Dalila, acho que era muito bonita, aí atraente e tal, lá. Dalila, começou de brincadeirinha com Dalila, e ninguém em Israel podia dizer nada, porque ele era o juiz de Israel, não é? E nem os inimigos, nem os filisteus, porque com uma queixada de jumento, ele matou 3.000 filisteus. Mas os filisteus começaram a observar os gracejos de Sansão com Dalila, e usaram Dalila como isca para derrubar o poderoso Sansão. Aí eu fico imaginando, às vezes, você já parou para imaginar algumas coisas na Bíblia? Às vezes eu fico pensando, imaginando, eu imagino Dalila, né? Dalila, aquela mulher linda. Tem muita mulher bonita, não é, meus irmãos? Tem ou não tem? E além disso, Dalila era poliglota. Ó, tinha uma lábia. Quem veio do interior aqui? Lá em fazenda. Você sabe o que é vaca com afetosa? Sabe o que é vaca com afetosa? É uma doença que dá na vaca, sabe, não é, irmã? Fica babando assim. Eu acho que Dalila tinha mais lábia do que mais saliva do que vaca com afetosa. E ela ficava no ouvido de Sansão todo dia. Ô, meu lindo, fala para mim qual o motivo da sua força. É o Nescau que você toma? É o Nescau clássico ou é o Power? Tá? É espinafre que você come? É muito exercício que você faz? Ora, haviam em Israel muitos gladiadores, homens fortes, mas ninguém tinha a força de Sansão. Fala para mim, Sansão, você não me ama. Se você me amasse, você contaria o motivo da sua força. Te amo sim, meu docinho de coco, tal. Mas conta, fofura linda. Não, linda, eu não posso contar. Mas aí Dalila, né? Dalila começa a fazer cafuné. E cafuné para cá, cafuné para lá. E conversa aqui, conversa ali. Dalila faz de tudo para descobrir o segredo de Sansão. E um dia Sansão está lá deitado no colo de Dalila, e Dalila, corta o cabelo de Sansão. Vêm os filisteus, prendem Sansão, amarram Sansão, perfuram os seus olhos, e ele se torna refém dos inimigos. Morreu sim, teve uma morte heróica, porque no último momento se arrependeu, pediu que o Espírito Santo de Deus se apossasse dele novamente, e ele derrotou os inimigos. Mas eu digo para você, caiu, mas não precisava ter caído, não é verdade? Aí você abre a sua Bíblia e prossegue um pouco mais, você vê sobre Pedro. Pedro se sentia forte. Mestre, todos poderão te abandonar, porém eu permanecerei ao teu lado. Todos poderão te trair, mas eu jamais farei isso. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás pediu para te cirandar como se ciranda o trigo, mas eu orei por ti. Pedro achava que ele nunca iria cair, ele era impetuoso, ele era forte. Quando vieram para prender Jesus no jardim do Getsemane, ele arranca a espada e corta a orelha do Malco, lembram-se disso? E Jesus teve que fazer um milagre, colocar a orelha de volta. Sempre o primeiro com a palavra na ponta da língua. Pedro achava que ele poderia se assentar na roda dos inimigos, dos escarnecedores, que ele não se contaminaria. Eu posso estar aqui junto, que nada vai me acontecer.
Mas, quando Jesus está sendo julgado, lá está Pedro, assentado na roda dos escarnecedores, e o galo cantou, e Jesus olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro chorou amargamente. Chorou na presença de Deus. Você é forte ou você é fraco? Tem crentes que dizem assim: eu sou fraquinho. É fraquinho? Você é fraquinho? Falar que é fraco, que é fraquinho, às vezes se tornou uma frase de efeito para muitos. Mas eu vejo que tem muitos crentes que são fortes. Não são fraquinhos, não. Sabe por que são fortes? Porque se assentam na roda dos escarnecedores, porque participam de barzinhos, porque participam de baladas, porque frequentam lugares que Jesus nunca frequentou e nunca frequentariam, porque andam na comunhão de pessoas que não têm o temor de Deus. Então não diga que você é fraco, você é forte, porque você brinca com o pecado, você brinca com o sexo, você brinca com o que não deveria brincar. Então isso é frase de efeito. Cuidado, Pedrão. Cuidado. Tome cuidado. Você acha que pode tudo? Todos os dias nós temos que olhar para a nossa vida e tomar muito cuidado. Acatar a orientação do que diz o Senhor Jesus. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. As tentações vêm. Todo mundo aqui é tentado de uma maneira ou de outra, mas vigie. Tome cuidado. Davi caiu, não caiu? Homem de guerra. Ele estabeleceu os termos de Israel, poderoso rei, estrategista militar, mandou o seu exército para a guerra. Todos os homens foram para a guerra e Davi ficou no palácio. Do terraço ele viu a linda Batseba. Aí ele olhou para Batseba: manda trazer Batseba, vou bater um papo com Batseba, né? Isso jamais vai acontecer comigo, imagina. Aí Batseba vem, o esposo dela já estava há 6 meses no campo de batalha, lutando pelo rei. E pior, meus irmãos, do que o fogo que havia entre os dois, era que Davi também era poeta. Você gosta de poesia? Davi era bom na poesia. O homem é atraído pelo que vê, não é verdade? É ou não é verdade, meus irmãos aqui? Repita comigo. O homem é atraído pelo que vê. Olhou uma vez, não olha a segunda nem a terceira. Desvia o teu olhar. Olhar uma vez é pecado ou não? Aí você olha e fala: Deus abençoe, que coisa mais linda, vá em paz. E a mulher é atraída pelo que ouve. E eu digo uma coisa para você: pode até não ser verdade, mas o que importa é que alguém diga o que ela queira ouvir, não é verdade? E Davi, o que aconteceu? O que aconteceu? Adultério. Chama Urias, não dá certo. Manda Urias para o campo de batalha. Urias é morto. Bebê morre. E a situação fica difícil. A palavra de Deus diz que a espada nunca mais se apartou da casa de Davi. Um dos seus filhos estupra a própria irmã. Absalão fica magoado, mata o irmão com ódio do pai, persegue o pai foge do palácio com seus homens para não ser morto pelo próprio filho. Absalão entra no palácio, e lembra do terraço? Absalão abusa de todas as concubinas do rei Davi no terraço para humilhar o seu pai. E depois o filho Absalão é morto pelos soldados do rei Davi. Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera fosse eu que morresse no teu lugar. Chorou tarde demais, né? Tarde demais. Salomão caiu, o mais sábio, mas não teve discernimento para perceber a asneira que ele estava fazendo. Ele encheu o seu reino de mulheres, negociou com as mulheres, abusou das mulheres. 700 esposas, 300 concubinas. Cabra bom, né? Você já pensou?
Às vezes a gente fica aqui pensando, né? 700 esposas. Ah, pastor, casamentos políticos, não tem problema. 700 esposas e mais 300 concubinas. Eu tenho uma só. Olha como que eu fiquei. Quando eu casei, eu tinha cabelo, gente. Aí, às vezes, a esposa chega assim e fala para você, e você fala, meu Deus, o que ela está falando? Jesus, me ajuda. Aí você imagina essas 700 mulheres no ouvido de Salomão. Aí eu brinco um pouquinho. E as 700 sogras, gente? Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que essas mulheres desviaram o coração de Salomão. É idolatria. Sabe qual foi o resultado no final? No final, Salomão diz assim, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. É como correr atrás do vento. Para o homem, Deus deu uma mulher. Foi isso? Para Adão, Deus deu uma Eva. Para Eva, Deus deu um Adão. Toda vez que o homem viola a ordem natural das coisas, ele traz infelicidade e tristeza ao seu coração. Vaidade. Pura vaidade. Judas caiu? Judas, o mais capaz, tesoureiro do colégio apostólico, só que ele era ladrão, roubava a bolsa dos discípulos, o dinheirinho que entrava ali, as ofertas para as ações, os projetos do grupo, ele roubava. E esteve disposto e traiu Jesus por 30 moedas de prata. E lá está, na última noite, na instituição da ceia, Jesus com os seus discípulos, Jesus diz assim, aquele que mete a mão no prato comigo, esse há de me trair. Judas meteu a mão no prato com Jesus. Os discípulos não perceberam, porque todos também metiam a mão no prato, mas Jesus foi mais diretivo e disse assim, olhou para Judas e disse, o que tens de fazer, faze-o depressa. É como se Jesus estivesse dizendo assim, chega de fingimento, chega de hipocrisia, o que você vai fazer, faz logo. Aí Judas, a Bíblia diz que Satanás entrou realmente em Judas ali, né? E ele saiu dali e declinou, meus irmãos. Traiu Jesus, sentiu remorso, mas era tarde demais, não encontrou arrependimento, não houve lugar para arrependimento naquela vida. O monstro do remorso cresceu e ele, não aguentando, pegou uma corda e saiu para suicidar-se. Que tristeza, não é? Há pessoas que hoje estão cometendo suicídio, eu vou dizer para você, porque não aguentam mais a vida de pecado que estão levando. Ao invés de se arrependerem dos seus erros e entregarem a vida para Jesus, como deve ser feito, acabam seguindo os conselhos do inimigo. Meus amados irmãos e minhas irmãs, o que eu lamento é que Judas viu tantos milagres de Jesus. Por 3 anos e meio andou na companhia de Jesus, ele dormia com Jesus, com os demais discípulos, ouviu os ensinamentos do Senhor, mas mesmo assim tropeçou e caiu. E como foi feia a sua queda. Eu não sei quantos anos de vida cristã você tem, isso também não é relevante. Eu não sei quantos sermões você já ouviu, de quantos estudos bíblicos você já participou, mas de uma coisa eu sei, se você não vigiar, você pode tropeçar e cair. Então, cuidado, te cuida. Ore por você, ore por sua família. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Domingo passado eu fui até meio irônico aqui, mas às vezes com ironia a gente ensina muita coisa também. Mas eu digo para você, que privilégio ser pastor, que ter muita gente olhando para a minha vida. Mas quem é que olha para você? Quem é que cuida de você? Você tem que cuidar da sua vida e pedir para pessoas te ajudarem. Se você tem alguma fraqueza, algum ponto vulnerável na sua vida, peça ajuda em nome de Jesus. Eu tenho o privilégio de ter mais 2 irmãos que são pastores. Às vezes eu ligo para eles ligam para mim, a gente fica conversando, mano, a gente está aqui, a gente compartilha as situações, mas não dá para conversar com todo mundo também, não é? Toma cuidado.
Compartilhe com pessoas fiéis, idôneas, pessoas experientes. Ajude, busque ajuda. Busque o seu pastor. Graças a Deus temos bons pastores aqui na igreja. Diáconos que podem ouvir você, companheiros aí de jugo. Mas não fique sozinho. Tome cuidado. Amém? Jesus não caiu. Em tudo foi tentado como nós, mas sem pecado. E como Jesus foi tentado, né? O primeiro Adão foi tentado no jardim do Éden, no paraíso. Tudo lhe favorecia. A antiga serpente, Satanás o tentou e ele pecou. Jesus foi tentado no deserto, num lugar difícil. E ele resistiu às tentações do tentador. A mesma estratégia, está escrito. E Jesus dizia, também está escrito. Com a palavra, com oração na dependência do Espírito Santo de Deus. Deus planejou algo para a sua vida. Para que você fosse o tipo de homem, de mulher que Ele quer que você seja. Mas sem a ajuda dEle você não vai conseguir ser isso. Por isso que você realmente precisa de Jesus todos os dias. Se colocar na dependência do Senhor Jesus Cristo. Sabe, há muitas pessoas que eu conheço, que até são crentes, que hoje vivem em pânico, assustadas, porque estão vivendo em pecado. Você não vai conseguir agradar a Deus, nem ser feliz, se você viver em pecado. Por isso que você precisa correr para Jesus. Jesus, me ajuda. Eu preciso de Ti, Jesus. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém? Você pode curvar a sua cabeça agora, fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a falar para o Senhor agora, o que você acha que é o seu ponto forte, que poderia até provocar uma queda na sua vida? Ou quais são os seus pontos fracos? Quais são as tentações que você tem enfrentado? Ele entende você, ele também foi tentado, não foi? Mas ele venceu. Ele quer que você seja vitorioso, nunca um derrotado. Ore ao Senhor agora. Abra o seu coração diante dele e peça, Senhor, não deixe eu tropeçar e cair. Me ajuda, Senhor. Ore pelos seus filhos, ore por sua esposa, por seu esposo. Ore por você mesmo, porque o Senhor, Ele está pronto para ouvir e atender a oração que é feita com sinceridade, com confiança nos méritos de Jesus Cristo. Pai bendito, nós somos agradecidos mais uma vez por Tua palavra. Obrigado pelo zelo que o Senhor tem para conosco, porque o Senhor nos orienta, nos dá todos os recursos espirituais necessários para que possamos permanecer em pé na Tua presença. E nós suplicamos, Senhor, não nos deixe tropeçar e cair. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos vigilantes, a termos uma vida de dependência do Espírito Santo, da Tua palavra, uma vida, ó Deus, de oração constante, para que em tudo tenhamos uma vida agradável na Tua presença. Senhor, creio que o desejo do Senhor é que cada pessoa aqui experimente muita felicidade no coração, muita alegria. Então eu peço que essa alegria que é fruto do Teu Espírito Santo seja uma realidade na vida de cada pessoa aqui que realmente quer fazer a Tua vontade e precisa de Jesus Cristo. Eu oro entregando cada um nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.